Salve, salve galera! Esse é o Tributologia de número 111, que vai ao ar no domingo, dia 28 de novembro de 2021. E aí, como estamos? É o último Tributologia de novembro. Falta pouco para a gente fechar esse ano de 2021. Terminamos agora, essa semana tivemos uma notícia super esquisita de uma variante estranha na África do Sul, tal de Ômicron. Vamos torcer para que dê tudo certo. Vamos torcer para que as vacinas consigam conter essa variante, para que a gente possa voltar a ter esperança da vida, melhorar, da vida voltar ao normal, porque esse novo normal é chato pra caramba, cá entre nós, ficar de máscara é horrível, em qualquer ambiente, na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Galera, eu queria mais uma vez agradecer pelo carinho de vocês, pela audiência do Tributologia que está cada vez melhor. E hoje eu trouxe um assunto muito importante para a gente tratar aqui. Hoje nós vamos falar sobre a decisão proferida pelo STJ no tema 962 da sistemática de recurso repetitivo. Um julgado muito esperado pelos contribuintes de um modo geral, pelos advogados de um modo geral, um julgado muito relevante, muito importante para o direito tributário. O STJ entendeu, ao julgar o tema 962, que o sócio que se afastou da sociedade antes do fechamento irregular não responde pela dívida tributária da empresa. Ou seja, o indivíduo ele era administrador, ele era sócio, ele sai da sociedade e então a sociedade segue, depois então ocorre o fechamento irregular. Nesse caso, quem responde pela dívida é efetivamente aquele que estava no momento da dissolução irregular. Essa decisão foi adotada por unanimidade pelo STJ no julgamento dos RESPs 137, 7019, 177, 6138 e 1787, 156, vamos lá de novo, 137, 7019 de São Paulo, 1776, 138 do Rio de Janeiro, 1787, 156 do Rio Grande do Sul, que estavam lá relacionados com o tema 962 da repercussão geral. E o entendimento, a tese firmada foi, abre aspas, o redirecionamento da execução fiscal quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos de excesso de poderes ou infração à lei ou contrato social aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme artigo 135, inciso 3 do CTN. Veja, esse caso ele é muito interessante, porque na verdade o STJ ele manteve uma linha de raciocínio que foi construída com a edição da súmula 430. A STJ, obviamente, não pode fazer súmula vinculante. A súmula 430. Porque qual era a grande discussão do artigo 135 do CTN? A grande discussão sempre foi o seguinte: como é que se aplica a responsabilidade pessoal? A responsabilidade pessoal do administrador, do preposto, do mandatário, do empregado, ela somente pode se dar em caso de dolo. Se não houver dolo, se não houver a intenção de fraudar, o mero inadimplemento do tributo não pode gerar a responsabilidade pessoal. O mero inadimplemento, o simples fato do tributo não ser pago, não pode dar origem à responsabilidade pessoal do agente. Porque muitas vezes a empresa passa por dificuldades financeiras. Muitas vezes a empresa até gostaria de pagar o tributo, mas ela infelizmente não consegue fazê-lo. Então, se a empresa não pagou tributo porque estava com dificuldades financeiras, o mero inadimplemento não gera responsabilidade pessoal. É importante lembrar também que o dolo não pode ser presumido, ressalvada a hipótese de dissolução irregular, que acontece, por exemplo, na hipótese na forma da súmula 435 do STJ, que diz o seguinte: se a empresa mudar o endereço sem informar ao fisco, significa dizer que essa empresa foi dissolvida irregularmente. Nesse caso, o dolo ele é presumido.
Se a empresa mudar de endereço sem informar ao fisco, ela está de má fé. Se ela está de má fé, o dolo é presumido. Não há que se falar, nesse caso, na boa fé da empresa, porque ela mudou o endereço, ela deveria ter feito a informação ao fisco, ok? Então, basicamente, é importantíssimo a gente perceber o quanto essa consolidação de entendimento é importante e traz segurança jurídica. Porque, veja, a tese fixada ela é muito clara. O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica, ou seja, o fundamento do redirecionamento é a dissolução irregular. O fundamento é a dissolução irregular. Não foi má gestão, não foi fraude, foi dissolução irregular. Súmula 435. É uma das hipóteses. Ok? Nesse caso, então, não cabe a cobrança, a presunção de fraude contra o sócio ou um terceiro que não seja sócio, mas que era administrador, ao tempo do fato gerador. Por quê? Deve ser identificado se houve excesso de poder ou se houve infração à lei. Veja, o artigo 135 do CTN ele é muito claro. Só cabe a responsabilidade se houver a infração à lei, contrato social, estatuto ou atuação com excesso de poderes. Se não houver infração à lei, se não houver infração ao contrato social, se não houver infração ao estatuto, se não houver atuação, com excesso de poderes, não há responsabilidade. Então veja, é um absurdo você pensar que o administrador da empresa, ao tempo do fato gerador, fez tudo correto, enfim, não recolheu o tributo porque estava em dificuldade financeira, e a empresa então se dissolve regularmente. É claro que o tributo tem que estar em aberto, né? Porque se não tiver tributo em aberto, não tem nem cobrança. Então não vamos nem aqui discutir que o tributo está aberto, óbvio. Então veja, o indivíduo era administrador, não pagou porque estava com dificuldade financeira, o redirecionamento da execução fiscal fundado na dissolução irregular vai pegar o sócio do período da dissolução irregular. Mas, Gabriel, isso não abre brecha para fraude? É claro que isso não abre brecha para fraude. Na verdade, o que tem que acontecer é a fazenda buscar eficiência na sua atividade. Não existe presunção de dolo no direito brasileiro. Isso é segurança jurídica para o cidadão. E eu ouvi muitas vozes criticando essa decisão do STJ sob o argumento de que muitas vezes o empresário, o administrador, ele comete a fraude e ele transfere a empresa para um laranja que não tem patrimônio. Então ocorre a dissolução irregular e o fisco fica a ver navios porque o administrador, então, na época da dissolução irregular, não tem patrimônio para saldar a dívida. Isso pode acontecer? É claro que pode acontecer. O Brasil é um país onde práticas delituosas fazem parte do cotidiano do brasileiro, infelizmente. Agora, veja, é só o procurador, no caso, analisar o caso com detalhes, porque ele tem elementos suficientes para isso, para identificar o seguinte: peraí, a fraude foi praticada não por quem estava no momento da dissolução irregular, mas sim por aquele que era o administrador à época do fato gerador do tributo. Pronto, afastei o tema 962. A grande questão é, normalmente, as fazendas como um todo, nacional, estaduais e municipais, tem como hábito receber aquela informação de que a empresa mudou-se, vem lá, manda uma cartinha para a empresa na execução fiscal, a citação volta negativa, vem o mudou-se, automaticamente a fazenda atravessa uma petição padrão dizendo o seguinte: olha, se a empresa se mudou sem informar o fisco, súmula 435, dissolução irregular, responsabilidade do gerente, do administrador, do preposto, enfim, daqueles que estão arrolados lá no artigo 135 do CTN. Essa preguiça que vai ter que acabar. A fazenda agora vai ter que fazer o papel dela, que é investigativo. Verificar se realmente não houve fraude por aquele que administrava a empresa no momento do fato gerador. O que não podia era continuar a fazenda encostada nessa bengala de judiciário passando a mão na cabeça e permitindo que a fazenda faça o que quer. Presumindo dolo. Ah, Gabriel, ok, mas agora então ninguém vai pagar tributo. Não!
Não é assim que funciona. Basta identificar que houve dolo. Basta identificar, inclusive, que a transferência das cotas foi abusiva. É fácil provar isso. Como é que o cara transfere cota para um Zé Mané qualquer, um Zé das Couves, que não tem dinheiro nem para comprar aquelas cotas? Como que transfere cotas para alguém que não sabe operar a empresa, que não tem informação, que não tem nem condições de assinar, que é o que mais acontece na prática no tocante à fraude? Basta a Fazenda, em vez de pedir a dissolução porque a empresa mudou de endereço sem informar o fisco, aplicando a súmula 435, aliás, a preguiçosa súmula 435, basta provar que a transferência das cotas societárias foi fraudulenta. Acabou! Então vamos parar de choradeira, né? Porque assim, essa choradeira não cabe. A Fazenda tem elementos suficientes para provar que uma transferência de cota societária é fraudulenta. Tem. A Fazenda consegue provar porque ela tem acesso aos dados bancários, tem acesso ao imposto de renda, sabe que aquele cara que comprou a cota tinha dinheiro ou não, sabe se ele tinha expertise ou não naquela atividade, sabe se a empresa continuou ou não a movimentar depois daquela transferência. Agora, vai dar trabalho? Vai dar mais trabalho. Mas isso é uma garantia fundamental. O contraditório é ampla defesa. O que não pode é o indivíduo ser responsabilizado por uma conduta dolosa sem que ele sequer tenha praticado algo indevido. O justo, desculpa, não pode pagar pelo pecador. Então, veja, o tema 962 foi uma consolidação do entendimento do STJ que vem sendo construído por anos. Cabe a responsabilidade pessoal? Cabe. Se o indivíduo infringir a lei, contrato social, estatuto ou agir com excesso de poderes. Não cabe a responsabilidade pelo mero inadimplemento. E por isso, se houve o inadimplemento do tributo, não houve dolo, não houve fraude, quem vai responder é o sócio que estava no quadro societário no momento da dissolução regular. Porque, teoricamente, esse cara que agiu dolosamente. Ok? Só para arrematar, tem mais um detalhe, que nesse bojo ainda falta ser julgado o tema 981 dos recursos repetitivos, tá? Que também fala da responsabilidade dos sócios no caso de fechamento irregular. Nesse caso, tem um pedido de vista da ministra Regina Helena Costa, tá? E a discussão do tema 981 é exatamente a discussão sobre essa questão do dolo mesmo. Sobre a questão do dolo mesmo, né? É necessário o ato ilícito para que haja a responsabilidade pessoal, né? Você tem que ter um não pagamento do tributo, tendo em vista a atuação fraudulenta, com excesso de poderes, infração à lei e etc. Tá? Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Que haja a caracterização do dolo. Tá? Então você tem que ter um ato ilícito para a responsabilidade pessoal, ok? A responsabilidade pessoal. Então, esse é um ponto muitíssimo interessante. Esse julgado é muito importante, vai trazer luz para muitas execuções fiscais que estão pendentes de julgamento Brasil afora. Exatamente pelo fato de que hoje a Fazenda se encostou na súmula 435 e empurra a execução fiscal em cima de tudo quanto era sócio da empresa, sem nem querer saber se o indivíduo praticou uma conduta delituosa. A necessidade de caracterização do delito é fundamental, ressalvada a hipótese de aplicação da súmula 435 do STJ. Ok? Beleza? Bom, é isso. Eu queria agradecer a vocês de novo a audiência, o carinho de vocês, dizer que ainda tá rolando a Black Friday no meu livro, tá? Então, corre lá, compra o meu livro, tá com uma super promoção lá no site do Gen Jurídico, Manual de Direito Tributário. O Mandado de Segurança também está na Black Friday, tá? Lá na Editora do Direito, Saraiva. Então, estão nas duas editoras. Então, corre lá, compra, vale a pena, os dois livros são muito bons. E semana que vem a gente se encontra para falar mais de direito tributário. Se você gostou desse podcast, dá o seu like aqui, se inscreve no canal, curta, compartilhe, porque é muito importante que a gente debata o direito tributário em alto nível e esse é o meu objetivo com o Tributologia. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e semana que vem tem mais Tributologia, vai ser o 1º de dezembro. Um beijo enorme, galera, e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau, meu povo!